Vamos pensar a vida como se ela fosse um cubo mágico. Vamos pensar em 4 lados. O primeiro lado que eu quero que você conheça e que eu vou te mostrar com dados é o número de novas empresas no Brasil. 1,4 milhões. Esse é o número de novas empresas abertas no Brasil no ano de 2021. Isso mesmo, em plena pandemia, é o maior número de empresas abertas no Brasil registrado na história desde 1930. Esse número, somado ao número de empresas que já existem no Brasil, nos dá um total aproximado de 18 milhões de empresas. Você pode pensar assim, com o tanto de oportunidades existentes, é só fazer uma mágica e resolver o problema do desemprego no Brasil. E aí, eu quero te trazer um outro número que vai ser o segundo lado do nosso cubo mágico. 14 milhões é o número de desempregados do Brasil hoje. E esse outro lado do cubo mágico nós vamos chamar de mercado de trabalho. Quando você olha para os números, você consegue perceber que existem oportunidades, 18 milhões de empresas, e existe um mercado de trabalho a ser explorado com 14 milhões de desempregados. E isso traz um olhar para novas oportunidades, para novas ideias, assim que você começa a ter essas informações. E aí eu quero te mostrar um fator muito importante que faz com que as pessoas cruzem a ponte entre o mercado de trabalho e as oportunidades, unindo a vaga de emprego e o desempregado. Esse fator é o nosso terceiro lado, que nós vamos chamar de empregabilidade. Abrir uma empresa é muito fácil. Agora, crescer uma empresa requer que você tenha as pessoas certas na sua equipe. E aí entra a grande dificuldade do empreendedor brasileiro. O custo de um funcionário hoje no Brasil, ele é de 37% mais salário. Ou seja, o salário que é pago para a pessoa, ele incide em encargos o valor equivalente a 37%. É muito caro contratar e manter um funcionário no Brasil. Agora, muito mais caro do que contratar e manter é contratar errado. Esse é o maior medo de todo empreendedor. Porque além desse custo, tem o custo da rescisão e tem os custos invisíveis. Todos os prejuízos que são causados numa contratação errada. Então, até aqui você consegue enxergar que existem oportunidades, que existe um mercado de trabalho para ser explorado e que existe a necessidade de cruzar a ponte entre as oportunidades e o mercado de trabalho através da empregabilidade. E quem que vai fazer esse caminho, quem vai solucionar esse problema, quem vai impedir que o empresário tenha um custo elevado com uma contratação errada? É aí que eu quero que você comece a enxergar as oportunidades. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Me conta se já aconteceu isso com você. Hoje mesmo aconteceu comigo na hora que eu fui pedir o meu almoço. E é muito comum que isso aconteça. Às vezes a empresa começa a crescer e quebrar. Por quê? Porque o empresário não consegue ter a pessoa certa para fazer parte do seu quadro de pessoal e ele acaba não conseguindo ter sucesso. É muito comum que uma empresa que comece às vezes pequena, cresça até onde o dono consegue alcançar e abraçar, porque na hora que começa a precisar de funcionário, começa a ter problemas com a contratação. Mas existe solução para isso. Existe a necessidade do recrutador. Ele vai ser o quarto lado do nosso cubo mágico. Ele vai ser a solução do problema que acontece hoje com a nossa sociedade.
É o recrutador que faz o casamento assertivo entre o desempregado e a oportunidade de emprego. É ele que cruza essa ponte. Por isso que eu chamo de oceano azul do RH. Pensa comigo, quantas vagas de emprego você vê anunciadas por aí, no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, colado nas paredes. Quantas empresas e quantos empresários você conhece que precisam de uma pessoa certa para conseguir crescer o seu negócio. É como se crescer tivesse se tornado uma maldição para o empresário, né? Porque ele começa a crescer e não consegue acertar na mão de obra. Consegue enxergar todos esses lados do cubo mágico? Eu te garanto que ser um recrutador hoje é extremamente lucrativo. Imagina que eu comecei há mais de 10 anos atrás numa pequena cidade chamada Poço Fundo, no sul do estado de Minas Gerais. Dá um Google aí para você descobrir o tamanho dessa cidade. E mesmo sendo numa pequena cidade, há mais de 10 anos, sem a ajuda da tecnologia, sem nada do que a gente tem hoje, já existia um campo fértil para o recrutamento e seleção. Imagine hoje, no ano em que nós temos o maior número de empresas abertas na história do Brasil. Um problema que nasce com uma solução. Acabou o tempo de tentar resolver tudo sozinho. O empresário de hoje, ele já ganhou essa consciência, ele já sabe o custo de uma contratação errada. Então, o que ele quer? Ele quer ajuda para formar um time de trabalho que realmente consiga fazer com que a sua empresa cresça e que ele tenha lucros. E aí é nessa hora que o recrutador é visto como o salvador dos empresários. Ele se torna muito querido e muito bem pago para prestar esse serviço. E em todo tempo o que as pessoas querem é uma solução. A solução ela é muito mais importante até do que o valor. Você sabia disso? O empresário ele conta com um recrutador e o recrutador ele socorre a mão de obra desempregada. É muito mais do que um trabalho, é uma contribuição para o crescimento do país.